Seja muito bem-vindo. Se você está aqui, você provavelmente é um empresário e você provavelmente está olhando para toda essa movimentação tecnológica, onde está todo mundo falando de inteligência artificial, o quanto que ela vai impactar no mercado, o quanto que ela vai impactar nos negócios, e você se pergunta, tá, a inteligência artificial talvez possa beneficiar o meu negócio? Ou talvez já esteja claro para você que ela pode. Só você se pergunta como eu posso implementar. E essa é uma questão que o mercado está aprendendo na prática, como que implementa, como desenvolvem. Existem muitas barreiras ainda na adoção da inteligência artificial nas empresas por diversas coisas que eu vou estar abordando nessa aula. Aqui vai ser uma aula que eu vou mostrar para você basicamente se faz sentido uma consultoria de inteligência artificial para você. Se faz sentido uma consultoria de inteligência artificial, se faz sentido usar a inteligência artificial nos seus negócios. E é isso, vamos trabalhar essas questões. Então, a grande pergunta, faz sentido usar a inteligência artificial no meu negócio? E se sim, onde e como? Antes de responder essa pergunta, eu preciso definir o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é análise de dados automática. Então você pode traduzir a pergunta para análise de dados. Eu posso tirar um benefício da análise de dados para o meu negócio? E para responder essa pergunta, eu vou te apresentar um conceito que é muito importante, que é o conceito de cultura de dados. Bom, o que é a cultura de dados? A cultura de dados é um conjunto de prática que coloca os dados no centro do processo decisório da empresa. A empresa passa a tratar os dados como um ativo e dissemina o uso dos dados ou o conhecimento dos dados para os seus colaboradores em busca de aprimorar a performance empresarial. Aqui seria uma ilustração, esse gráfico aqui. Essa apresentação aqui, gente, vai ficar para vocês. Eu vou colocar o link aqui e vai estar na descrição. E você pode, ali vai ter algumas fontes que eu vou citar, você pode passar o mouse por cima e clicar para ver a fonte. A empresa, enfim, aqui primeiro a gente começa com os dados. Se toda empresa gera dados. Toda a empresa gera dados. Os primeiros dados de que se tem registro na humanidade vieram de empresas. Os primeiros escritos que se tem registro, antes de mitos, antes de qualquer história que a humanidade conseguisse contar, ela contava dados de transações, dados de ovelhas vendidas, por exemplo. E essa abstração que permitiu a capacidade de a gente evoluir como sociedade e ter estruturas complexas. Mas aqui eu estou ficando muito teórico, vamos lá para a questão objetiva. Os dados, toda empresa gera dados. Uma vez que você consegue olhar para esses dados e deduzir que você tem coisas para extrair deles, você passa a ver eles como uma informação. À medida que você olha eles a fundo e averigua, você passa a ter conhecimento. Uma vez que você aplica esse conhecimento e colhe os dados disso, você passa a ter uma inteligência, uma sabedoria. Essa daqui seria a escala de progressão de uma evolução de uma cultura de dados. A cultura de dados, ou a cultura data-driven, ela é fundamental para empresas que querem tomar decisões embasadas. Sua adoção causa um impacto que é mensurável de transformar o imprevisível em previsível. Isso quer dizer que, uma vez que você tenha bastante dados, você consegue enxergar padrões dentro dele que possibilita você prever tendências de mercado, principalmente do seu mercado, especificamente da sua situação. E aqui tem, como eu falei aqui, se passar o mouse em cima na apresentação, vocês podem ir lá para o estudo, ver esse estudo aqui. É bem interessante, tem vários dados interessantes. Grandes empresas com alfabetização em dados corporativos têm um valor em média de 5% maior do que empresas sem a cultura de dados. Então vamos lá, benefícios da cultura de dados. Primeiro que você vai tomar decisões de uma forma mais embasada. Basicamente você vai aumentar a precisão do seu processo decisório e reduzir os erros que você pode ter.
E isso eu vou mostrar para vocês já que é uma virada de chave nas empresas que é muito grande. A maioria das empresas não vem dessa forma. Eu vou mostrar os dados, vocês vão ver que a maioria das pessoas toma decisões baseadas no instinto, sendo que é possível ela coletar dados e tomar uma decisão baseada em dados. É uma coisa que pode não ser óbvia, às vezes, ou né? O óbvio precisa ser dito. Então, sim, é óbvio, os dados estão ali, você pode coletar e você pode tomar decisões embasadas nele. Oportunidades, você pode identificar oportunidades. Oportunidades que não estão claras à primeira vista. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Uma empresa, isso aqui é um exemplo que aconteceu de verdade, inclusive. Uma empresa, ela vendia um produto que era um e-book de R$ 49,90 e ela coletava os dados de cartão e o cartão de crédito, né? E os dados residenciais. Em um determinado momento, apesar de que desde o início eles pensaram na coleta de dados, em um determinado momento eles passaram a analisar esses dados. E ao analisar esses dados, eles puderam ver que ao correlacionar o endereço residencial com o cartão, por exemplo, se fosse usado um cartão Black com endereço residencial de bairros nobres, você identifica possíveis compradores para um produto de 50 mil. Então eles fizeram um produto e venderam para essas pessoas, porque elas tinham o lead dessas pessoas e sabiam o interesse delas, enfim, sabia que estava disposto a pagar X por Y e que provavelmente estaria disposto a pagar Z por A, entende? Então, aí é um exemplo prático de identificar oportunidades e, na verdade, identificar oportunidades, elas vêm de inúmeras formas. Eu tenho isso na cabeça, assim, eu vou no mercado, esses dias eu fui no mercado, tava pegando verdura, aí eu fui falar com a dona do mercado, perguntei para ela se existe uma recorrência maior de verdura nos finais de semana, e sim, ela disse que sim, mas enfim, e isso está na minha cabeça, assim, aonde eu olho um negócio eu vejo que existem oportunidades que estão escondidas nos dados, e nos Estados Unidos, por exemplo, descobriram que tinha uma recorrência maior de venda de fraldas e cerveja nas quintas-feiras, e então, por causa do Super Bowl, né, primeiro era uma hipótese, e aí averiguaram a hipótese, enfim, tem lá o Super Bowl, e aí a galera sai mais para comprar cerveja e comprar fralda também. Se eles colocassem os dois próximos um do outro, eles aumentavam a taxa de venda de ambos os produtos. Então, aí é um outro exemplo que existiu de verdade, de oportunidades escondidas. Então existem oportunidades escondidas por diversas partes nos dados e é uma questão de averiguar, de testar, e atualmente com a inteligência artificial existe possibilidades de testar que são muito mais fáceis é muito mais acessível do que era antigamente. A análise de dados é uma coisa muito exclusiva para empresas de grande porte. Vocês vão ver aqui que eu vou dar alguns exemplos de empresas que se destacaram e até, sei lá, quase dominaram o mundo por causa de entender o valor dos dados. Então, agora não é só mais essas empresas que têm a capacidade analítica, a capacidade de olhar os dados e identificar oportunidades neles. Então, e assim, também é uma questão de processo de melhoria contínua, que é um dos itens que você consegue isolar um dado específico e acompanhar a variável dele. Vai ser um critério de sucesso por análise. Você isola um dado específico, tem metodologias que a gente vai utilizar de análise de dados, e aí você passa por todo um processo onde você analisa, depois você testa, e você implementa, enfim, averigua. E nesse acompanhamento você consegue saber se sua empresa está realmente alcançando os objetivos em metas menores do que a maior. Objetivos de curto prazo. Uma clareza maior disso. Então, o processo de melhoria contínua, não só, isso aqui seria um exemplo, né? Analisar o comportamento dos funcionários com os dados que eles produzem no ClickUp, no Notion, enfim, na plataforma que você usa para trabalho, no Excel, enfim, qualquer ferramenta que você acumula dados da sua empresa pode ser uma fonte de dados que pode ser analisada. E também uma das coisas é otimizar o tempo das pessoas, analisar as métricas específicas, acompanhar, ver se a empresa está indo para frente, etc.
Então isso fica tudo muito mais claro, fica tudo muito mais embasado quando você usa dados para analisar. E agora eu trouxe aqui algumas pesquisas que mostram as principais dificuldades de adotar a inteligência artificial e a análise de dados nas empresas. A primeira, que é a maior, a galera não está conseguindo encontrar gente suficiente especializada, porque essa é uma área muito nova também. Agora, com inteligência artificial generativa, surgiu ali uma onda, inclusive me apresentando aqui, eu sou o Gustavo, engenheiro de prompt, eu trabalho com engenharia de prompt e eu já dou consultoria de inteligência artificial para grandes empresas e agora eu estou elaborando uma consultoria para médias empresas. E é por isso que eu estou gravando essa aula para você ver se faz sentido para você. Então, atualmente eu estou dando consultoria, esse meu trabalho de engenharia de prompt não existia até 2023. E é uma coisa muito recente, tipo, existem realmente pessoas fazendo muitos cargos de pesquisas relacionados a isso, e muitos estudos científicos que têm que se ficar acompanhando frequentemente, diariamente, realmente, porque tudo muda em um dia, basicamente, na inteligência artificial. As coisas evoluem muito rápido, é tudo muito rápido. Então, falta pessoas até que consigam se adaptar a essa mudança abrupta e, enfim, 56% dos entrevistados afirmaram que seria necessário uma nova aquisição de competências para realizar esses empregos existentes e recém-criados. Então, precisa de treinamento, precisa de pesquisa, e é uma coisa que as empresas precisam começar a abrir verba para isso, para conseguir se adaptar, porque aqui realmente é um ponto-chave da corrida dos negócios, eu diria, porque se você já não adotou uma cultura de dados na sua empresa, você já está atrasado, sinto te informar, mas ainda dá tempo, principalmente agora que está tendo uma oportunidade realmente de empreendedores menores adotarem inteligência artificial e adotarem análise de dados, adotarem cultura de dados de uma forma efetiva, de uma forma de baixo custo, de uma forma prática. Então, ainda dá tempo, eu diria, mas olha, a corrida já está há um tempo. As Big Techs estão aí para mostrar para a gente que a cultura de dados é uma coisa efetiva. E não só as Big Techs, mas os governos que utilizam dados geralmente se destacam. E, enfim, se vocês correlacionarem ali as Olimpíadas Matemáticas, por exemplo, ver que a China é uma das maiores e, enfim, você consegue analisar ali que a nossa cultura está um pouco atrasada em relação a essa mentalidade de dados. Um pouco não, está bastante atrasada, na verdade. Só que está vindo na força, porque o mundo estava evoluindo muito rápido. Então as empresas estão tendo que se adaptar de uma maneira muito abrupta para uma coisa onde não existe especialista ainda, ou existem muito poucos especialistas, ou pessoas com experiência nessa área, e principalmente nessa área de inteligência artificial generativa. Vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas possibilidades, algumas coisas que eu já desenvolvi, mas enfim, apresentando aqui para vocês alguns dados antes, né? E o segundo principal desafio é o medo do desconhecido. 42% dos entrevistados não compreendem totalmente o benefício de inteligência artificial, de cultura de dados, enfim. Aqui os estudos falam especificamente de inteligência artificial, né? Mas isso vale para toda a cultura de dados, porque se a pessoa entende a cultura de dados, ela entende o benefício da inteligência artificial. E isso é uma informação muito relevante. De novo, falando, essa apresentação vai ficar para vocês, passar o mouse em cima, vocês conseguem ver a pesquisa completa, vale a pena. E isso é uma informação muito reveladora. 42% das pessoas, isso aqui é de 2019, talvez os dados tenham mudado um pouco até aqui, mas enfim, 42% das pessoas não compreendem o benefício da adoção da inteligência artificial, mesmo sendo impactada diariamente por bolhas informacionais que dão a ela ofertas específicas voltadas para ela, recomendações de música, recomendações de filme, enfim, mesmo sendo impactado diretamente pela cultura de dados alheia, não compreende totalmente o potencial da inteligência artificial. Então,
é uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui para vocês entenderem aqui uma pontinha do iceberg. Então, vamos lá. A cultura de dados começa na coleta de dados, claro. Se a gente não tem dados para analisar, não tem análise. Então, enfim, você tem que pensar antes para colher os frutos depois. E isso aqui eu dou um exemplo de uma das empresas que eu estou dando consultoria de inteligência artificial, que é uma empresa de energia renovável. E nessa empresa, uma das pessoas pensou que seria vantajoso começar a coletar dados para analisar, dados de segurança em obras para analisar, e ficou acumulando esses dados até que agora tem a oportunidade, acumulou já um certo nível de dados e agora temos a oportunidade de analisar e identificar um padrão que pode ser que salve uma vida, basicamente, que pode economizar multas gigantes para a empresa. Enfim, isso aqui é mais um exemplo, né? E o processo deles é extraordinário, a capacidade do que a gente pode entregar hoje em dia, porque o que eu estou entregando para eles não é só uma análise, eu também estou entregando uma análise, mas eu estou entregando um analista. O chat que eu estou entregando para eles é um analista, eu vou mostrar para vocês aqui na prática daqui a pouco. Mas enfim, é alguém que faz um trabalho de um analista de dados. Fica a questão, se substitui completamente o analista de dados? É a grande questão, né, que as pessoas ficam preocupadas sobre substituir ou não o indivíduo. E a resposta, na maioria das vezes, depende. A gente está falando do indivíduo mediano, o analista de dados, a quem você se refere a um apertador de botão que faz gráficos no Power BI e te entrega um dashboard como se tivesse o trabalho feito, aí sim, substitui. Mas se for uma pessoa que vai te entregar um passo a passo do que implementa, bom, nesse caso também substitui. Mas se for uma pessoa que te entrega um resultado já aplicado, aí não. Alguém tem que executar. E esse é o ponto da inteligência artificial. É uma oportunidade das pessoas evoluírem, das pessoas adquirirem uma mentalidade básica, uma alfabetização de dados. Isso aqui é um termo importante. Eu vou mostrar para vocês já as pesquisas que falam sobre alfabetização de dados. E se você adquirir essa alfabetização de dados, independentemente do cargo que você for, independentemente do profissional que você seja, ou do empresário, ou do seu ramo de atuação, não depende. Se você adquirir essa habilidade, você vai conseguir conciliar ela com outras áreas da sua vida e pensar de uma forma mais pragmática, tomar decisões mais assertivas. Então, aqui o primeiro desafio seria de coletar os dados, né? A governança e a qualidade dos dados, ter um padrão para a empresa toda. Esses tempos atrás eu dei uma consultoria onde tinha um problema de um sistema, os dados entregavam, diferentes sistemas entregavam dados que deveriam ser iguais, mas não eram. E aí ali ficava uma diferença de orçamento de milhões. E isso é um problema, tipo, uma pessoa está trabalhando com determinados dados, outra pessoa está trabalhando com outro. Enfim, tem que ter uma governança, uma harmonização nos dados, tem que estar em adequação com a lei LGPD do Brasil, que está em atualização, e tem que tomar um cuidado com tratamentos, com transformações e, enfim, padronizar para toda empresa e alfabetizar toda a empresa. E aqui entramos nos dados de alfabetização de dados. Se você passar aqui, você vai ver o estudo. Apesar de 92% dos tomadores de decisão empresarial acreditarem que é importante que seus funcionários tenham conhecimento em dados, apenas 17% relatam que seus negócios incentivam significativamente os funcionários a se tornarem mais confiantes nos dados. Outra informação reveladora. Então as empresas já não estão incentivando também a cultura de dados, mesmo sabendo da importância dela. Por quê? Você aí que é empresário, me responda. Você sabe da importância da cultura de dados, provavelmente já ouviu falar disso. Por que você não adotou ainda? Por que você resiste a essa mudança? Enfim. E aqui também, passando o mouse, você consegue ver a fonte. E em uma pesquisa recente, mais de 7.300 pessoas foram entrevistadas, que eram tomadores de decisões em negócios, e apenas 24% se consideravam alfabetizados em dados.
Isso também é um número muito emblemático. 76% ainda tomam decisões no feeling em vez de insights trazidos pelos dados. Então isso aqui é uma informação muito reveladora, na verdade. Tipo, a alfabetização de dados impacta seja você quem for. E, de certa forma, você meio que já sabe, você, de acordo com os dados, né, você provavelmente já sabe da importância disso. E mesmo assim ainda não adotou. Então, fica aqui até o final, isso aqui vai ser uma explicação longa sim, mas fica até o final que vai valer a pena e provavelmente isso vai mudar o seu... Isso vai mudar seus empreendimentos, isso vai mudar a sua mentalidade e isso vai mudar muita coisa na sua vida uma vez que você adquire a mentalidade de análise de dados. Alguns exemplos práticos eu já dei, mas enfim, qualquer negócio que for, você pode trabalhar a questão dos dados. Se você tem dados dos funcionários, entrada e saída de funcionários, você consegue entender uma média de o quanto tempo você consegue reter um funcionário que ele fica na sua empresa, se funcionários de determinado sexo ou determinada idade saem mais cedo, porque isso te dá prejuízo se o funcionário leva de 3 a 6 meses só para ser treinado. Se ele em um ano sai, isso pode estar te dando prejuízo. Então você pode identificar mais facilmente esse tipo de informação e adotar soluções que você consegue esclarecer com os próprios dados. Por exemplo, vamos supor que ali eu também tenho os dados de hora extra de funcionários. Você consegue ver se existe uma correlação. Eu já vi um estudo sobre existir uma correlação entre hora extra e saída de funcionário. Então, se você reduzir um X% de hora extra, você reduz Z% de rotação de funcionários, de turnover. Então, aqui alguns exemplos mais do que pode ser feito com análise de dados. E agora entramos na parte legal, a parte que eu vou mostrar para vocês realmente o que dá para fazer com inteligência artificial. Eu vou gravar aqui, mostrar para vocês no celular isso, e eu vou mostrar para vocês no computador também. Aqui a gente vai usar o GPT, vou mostrar para vocês um pouco do que a engenharia de prompt pode fazer. E é isso, vamos lá. Ok, estamos aqui no chat de análise de dados. Isso aqui é um dos exemplos, tá, de onde pegar dados. Por exemplo, aqui eu tive que criar esse chat exclusivamente para dar essa aula, porque todos os outros que eu criei estão com dados de clientes que eu não posso expor. E, enfim, mas aqui a questão é que eu consigo... Com dados, eu consigo buscar dados. As pessoas têm, principalmente as pessoas do mercado digital, do marketing, têm a mentalidade de que precisam pagar por dados. Não é bem assim, é só ir pegar. Dados são legais, as pessoas pagam por tráfego de dados para acumular leads, mas você pode olhar a transação de uma pessoa, você pode ver... A maioria das informações estão públicas, na verdade. Se você colocar .txt depois da URL, você descobre se ali tem proteção legal contra coleta de dados. Mas enfim, aqui foi um exemplo de... Eu fiz uma raspagem de dados num vídeo do Pedro Sobral, só para vocês terem uma noção. Aqui. Eu peguei esse vídeo aqui e fiz uma raspagem de dados dos comentários. Aqui, se você olhar, esses comentários aqui são meus. Você pode ver aqui os diferentes tipos de análises semânticas que eu fiz. Aqui análises pedagógicas. Eu vou mostrar para vocês na real. Eu fiz a raspagem de dados e eu vou começar pelo chat na real. Crie um gráfico de linha temporal que mostre a quantidade de comentários por mês. Isso aqui talvez exigisse um pouco de treinamento básico, apesar de que se você colocar os dados seus da sua empresa nisso aqui, você provavelmente já vai conseguir analisar fazendo algumas perguntas, mas um treinamentozinho vai deixar tudo mastigadinho para vocês e você vai ter a capacidade analítica da noite pro dia e isso é espetacular. Enquanto algumas pessoas tiveram que estudar anos e anos para conseguir ter essa capacidade analítica, você, sem saber a fórmula da correlação, vai correlacionar dados. Então,
é extraordinário os tempos que a gente está vivendo. Enfim, está carregando aqui. E aqui temos os dados dos comentários do Pedro Sobral. Esse é um vídeo que tem bastante relevância, tá? Eu fui no que eu vi que tinha mais movimentação, no que mais tinha comentário, é mais de 2.000 comentários que eu peguei lá. Mas enfim, dá pra ver ali o básico, assim, tipo, perdendo relevância, né? As coisas na internet são assim, mas é um conteúdo que teve muita relevância no início, teve muita movimentação e depois foi perdendo. Gente, isso aqui é um analista de dados. Vocês estão entendendo? O cara que vai lá, que você paga para colocar gráfico no Power BI, você não precisa mais pagar esse cara. Você coloca os dados aqui e sim, um pouquinho de treinamento, um procedimento padrão que você pode seguir, um passo a passo que vai te ajudar a fazer realmente um analista de dados para te ajudar a tomar decisões mais embasadas. E não precisa ser só dados desse tipo, tá? Dados descritivos podem ser úteis, como eu vou mostrar para vocês aqui um chat que eu tenho de planejamento de negócio da minha empresa. Então esse daqui é um dos exemplos de um analista de dados, é um exemplo também de uma coleta de dados, de um uso. Como é que eu coletei esses dados? Vou falar para vocês. Raspagem de dados é uma habilidade que eu não tinha até entrar em contato com o GPT. Mas uma vez que eu entrei em contato com o GPT, eu passei a ter a habilidade de dados, como eu falei, da noite para o dia. Então eu consigo pegar dados em qualquer lugar. E aí eu basicamente mandei ele escrever um programa que pega dados dali, daquele local específico. E foi isso que ele fez. Enfim, exige um pouco de paciência, tive que programar, mas nada que não possa ser feito. E esse daqui, tá. Aqui é um dos exemplos, né? Esse aqui é um dos chats que eu criei. Eu criei outro chat de análise de dados. Eu criei um com dados de uma empresa de educação, de um comportamento dos alunos dentro de uma plataforma. Também criei, como eu falei, o chat para identificar desvios de segurança. Então aqui eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Aqui, algumas análises que eu fiz, uma vez que eu peguei aqueles dados, eu posso... Vamos na prática. Vou mostrar aqui dentro do GPT mesmo. Aqui. Esses daqui são vários chats que eu criei, tá? Só para vocês terem uma noção do que dá para fazer. Isso daqui é para auxiliar a criar questões e auxiliar os pedagogos a ter insights educacionais e trabalhar a questão da educação. Isso aqui foi uma documentação de uma empresa que eu estou dando consultoria, que daí eu coloquei os dados de planejamento, enfim, o contexto da empresa, para auxiliar ali em processos diversos. Eu uso para, por exemplo, eu preciso relembrar as OKRs e fazer um planejamento que auxilie em obter as OKRs. OKRs é objetivos, resultado-chave, né? E aí ela me lembra ali por voz mesmo, eu posso fazer uma ligação para ela. Eu só não faço aqui porque são dados confidenciais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês da minha empresa que também dá para fazer um processo parecido. Só no meu planejamento é KPIs, não é OKRs. Mas enfim... E aqui tem um que eu criei para agir como um advogado da lei LGPD, para auxiliar na questão das consultorias, em adequação da adoção da inteligência artificial de acordo com a lei. Isso aqui eu criei para ser um assistente técnico para me ajudar a criar... Isso aqui eu usei muito para criar uns dashboards no Notion. Dashboard não só o dashboard, né, mas todo um planejamento de consultorias lá no Notion e fazer cálculos automáticos dentro da planilha. Então eu não tinha esse domínio técnico, daí eu criei esse chat para auxiliar e ele é um assistente técnico. Ele tira dúvidas técnicas. Se você tem uma plataforma e tem que ficar toda hora tirando dúvidas técnicas, sim, você pode criar um chat com uma documentação que vai tirar essas dúvidas dos usuários por você. Você não vai precisar ter uma pessoa fazendo isso. E, enfim, aqui é um manual também, mesma coisa, dúvidas técnicas sobre política de viagens em uma determinada empresa.
Isso daqui eu criei para uma empresa que toda hora tinham questões de política de viagem, de questões financeiras, enfim, dúvidas técnicas. E aí tomava tempo do pessoal financeiro, tomava tempo do pessoal administrativo, tomava tempo do pessoal do facilities e etc. Esse daqui, engenharia de questão, é um que eu criei. Ao invés de ficar falando um por um, eu já volto nisso e aí eu mostro na prática. Mas o que eu ia mostrar agora... Qual que era? Esse daqui. Analista de dados. Que tá com os dados ali dos comentários do vídeo do Pedro Sobral. Basicamente, ele vai analisar os dados e vai buscar demandas reprimidas dentro do público do Pedro Sobral. Vocês têm noção do valor disso, gente? Enfim, todo o processo de tratamento de dados, que é uma coisinha chata, é uma coisinha complicada, você não precisa saber. Ele faz. Ele corrige os próprios... Ele cria, executa, interpreta o erro e corrige o próprio código. Até dar certo. Às vezes não dá exatamente como você queria, às vezes você tem que insistir um pouco mais, às vezes você tem que ser mais específico. Na maioria das vezes você tem que ser mais específico, mas enfim. Enfim, ele está dando erro ali, mas é assim mesmo, gente. Ele vai errar e ele vai corrigir os próprios erros. Na verdade, isso daqui tudo é um processo técnico bem complexo. É por isso que é extraordinário poder estar fazendo assim com uma linguagem tão simples. Mas voltando aqui para o que dá para fazer com o do celular, por exemplo, eu vou pegar aqui um meu esse daqui é um chat que eu criei ele com o propósito de auxiliar no meu planejamento empresarial. Eu tenho uma agência de inteligência artificial, chama TimeSaver AI, e enfim, ele tem dados do meu planejamento empresarial, basicamente. Então, vamos lá. Ligação, gente. Liste as KPIs da TimeSaver AI. Super legal. Aqui ele está fazendo pesquisa na documentação. Aqui no processo de análise ele falhou, mas enfim, vou colocar de novo. KPIs da TimeSaver AI. 1. Número de ativos de dados adquiridos. Isso se refere à contagem de conjuntos de dados ou informações raspadas que se tornaram ativos para a empresa. 2. Receita de serviços de análise de dados. A receita gerada exclusivamente a partir dos serviços de análise de dados. 3. Custo operacional por projeto. Mede o custo total de cada projeto de análise de dados. 4. Número de novos clientes. A contagem de novos clientes adquiridos para os serviços de consultoria de IA e análise de dados. 5. ROI de análise de dados. O retorno sobre o investimento na contratação e manutenção da analista de dados. Faça um planejamento de como conseguir o objetivo voltado a acúmulo de dados. Para alcançar o objetivo de acúmulo de dados, um planejamento eficaz é crucial. Aqui está uma abordagem estruturada. 1. Definição de metas específicas. Primeiro, é importante definir o que significa acúmulo de dados para TimeSaver AI. Isso pode incluir o volume de dados, a variedade de fontes de dados ou a qualidade dos dados coletados. 2. Identificação de fontes de dados. Identificar quais fontes de dados são mais relevantes para os objetivos da empresa. Isso pode incluir dados internos, dados de parceiros, dados públicos ou dados adquiridos de terceiros. 3. Desenvolvimento de infraestrutura de dados. Investir em tecnologia e infraestrutura adequadas para Enfim, coletar, vocês entenderam. armazenar e processar esses dados.
Isso pode incluir a construção ou expansão. Aplica a metodologia SMART para time saver aí. Se você não conhece a metodologia que você pode aplicar, análise SWOT, metodologia SMART, você pode perguntar para o próprio ChatGPT que métodos validados podem ser aplicados na sua empresa de acordo com o seguinte contexto. Aí coloca o contexto da sua empresa. Enfim, aqui ele criou... identificou as demandas reprimidas. Aqui no chat. Bastante pessoas queriam materiais de apoio. Aplicar a metodologia SMART para Time Saver AI ajudará a estabelecer objetivos claros e alcançáveis. Então, basicamente, vocês viram aqui o que dá para fazer sobre a questão do planejamento estratégico. Então, qualquer dados que você acumula da sua empresa pode ser usado para isso. E se você ainda não tem um planejamento estratégico, um planejamento de marketing, você pode criar um chat para isso também. Você pode criar um assistente que vai te auxiliar a fazer coisas que você sozinho não conseguiria, entende? Então você passa a ter múltiplas capacidades. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui ele fez uma análise sobre as demandas adquiridas dos comentários, demandas reprimidas dos comentários do vídeo do público do Pedro Sobral. E, por exemplo, a galera queria mais PDF, materiais de apoio, a expressão de tráfego, uma expressão que sugere interesse em tráfego, possivelmente relacionada a marketing. Aqui ele está falando algumas coisas óbvias. Indica muito bom, bastante muito bom, indica resposta bastante positiva na maioria das vezes. Isso aqui é uma análise, foi um pouco superficial, mas eu vou mostrar para vocês aqui das outras análises que eu fiz utilizando métodos diferentes, mas aqui você consegue ter uma noção, se você for nos comentários aqui, por exemplo, análise de sentimentos, e aí a grande parte ali como foi identificado, sentimentos positivos, enfim, e aí ele entra realmente em detalhes aqui, foco nos comentários, foco nos resultados, enfim. E aqui, por exemplo, análise pedagógica. Eu fiz uma análise em busca de identificar aonde que o Pedro Sobral poderia melhorar a didática dele. E aqui, após analisar os comentários, identifiquei padrões e dúvidas enfrentados com a audiência. Então, dificuldade de conceitos básicos de anúncios de marketing digital. Ele fala muito difícil para iniciante, mas o estilo de aula é assim mesmo. Com o tempo você acostuma com a linguagem. Alguns demonstram ser completos iniciantes, tendo dificuldade de entender os termos e conceitos e tal. A falta de clareza sobre as etapas práticas. Vários pedem mais detalhes sobre passo a passo de como configurar e gerenciar campanhas publicitárias desde o início. Dificuldade de aplicar estratégias em casos específicos, enfim, aí por diante. Isso aqui seria uma análise pedagógica. Então, análise de comentários maliciosos. Aqui ele não encontrou muitos comentários maliciosos, mostrando que ou o filtro deles ali de remoção de comentários, né, é bom, ou simplesmente o Pedro Sobral tem poucos haters. Então, análise de benchmark, demanda reprimida. Aqui vocês vão ver aqui benchmark, demandas reprimidas. Muitas pessoas expressam desejo em fazer parte da comunidade Sobral, comprar o curso, indica uma demanda por mais treinamento especializado. Vários comentários pedem PDF em aula, alguns participantes desejam contratar serviço de gestão de tráfego de membros da comunidade, revelando uma demanda por esse tipo de serviço. E aqui a possibilidade de produção de conteúdo seja para ele ou para o concorrente dele. Enfim, isso aqui são demandas reprimidas que foi expressado pelo público dele que não tem ninguém atendendo. Poucas referências no uso de TikTok e Instagram para Instagram de anúncios locais. Uma possível lacuna dada pela popularidade das plataformas. Os exemplos se concentram no Facebook Ads, potencialmente negligenciando outras plataformas promissoras, como o Google Ads e programa de afiliados. Foco quase exclusivamente em varejo e restaurante e outros segmentos B2B. Serviços parecem lacunas de potencial. Em resumo, há significativo... Enfim, análise de benchmark.
Feedback para o Pedro Sobral, coisas que ele poderia melhorar na aula dele. Enfim, aqui várias coisas aqui que poderiam ser um feedback de todos os comentários, de 2.000 comentários dele. Enfim, isso aqui é algumas análises. Você vê que a mesma base de dados serviu para múltiplas análises, para trazer múltiplos insights, múltiplas perspectivas diferentes. E, enfim, aqui você começa a entender um pouco o valor disso, né? Então vamos lá, vamos explorar o que mais que dá para fazer aqui dos chats que eu criei. Advogado LGPD. E, gente, só lembrando, isso aqui não é 100% certo, isso aqui é um modelo que pode ser induzido ao erro, que é chamado, no caso das inteligências artificiais, de alucinação. Então, não dá para confiar totalmente na fidelidade das pesquisas ou do quanto ele entende da lei. O que dá para fazer? Você faz um esboço assim de contrato, isso aqui falando por jurídico, né? Exemplo de aplicações jurídicas. Faz um esboço do contrato aqui, considere aqui todas as coisas que tem que fazer, enfim, e depois que você elaborar, você averigua tudo, você manda o próprio GPT averiguar todas as informações que precisam ser averiguadas na lei, ele mesmo ser o próprio crítico do contrato, e aí você faz uma busca na lei específica, com fonte, e ele mesmo vai te ajudar a fazer isso. Enfim, aqui eu poderia elaborar mais a fundo, mas eu tenho uma aula ali no canal de como fazer contrato com o ChatGPT, é mais antigona, mas o basicão tá valendo. Mas enfim, é uma das possibilidades aqui. Afeta todos os setores, é essa a questão, afeta todos os setores. Isso aqui eu não posso mostrar que é de uma empresa, isso aqui, engenharia de questão. Não tem dados específicos aqui, mas é um exemplo do que você poderia fazer para uma empresa de educação, por exemplo, aplicações de educação. Então vamos lá, aplique uma prova e aqui imagina a capacidade de dar feedback imediato para questões descritivas de alunos. Isso daqui é um chat que basicamente ele aplica uma prova. Eu fiz uma prova fictícia com um monte de questões aleatórias e algumas de alternativas, outras, enfim, de descrição, e ele tem que agir de acordo a aplicar essa prova como se fosse um pedagogo mesmo, como se fosse um professor, como se fosse um avaliador, e ele mesmo vai te dar o feedback do que você poderia melhorar e etc. Então aqui é um exemplo de aplicação para uma empresa que eu estou dando consultoria de educação, né? Então tá vindo bastante demanda sobre essas questões pedagógicas e, enfim, tem coisa bem mais avançada na real, só não posso mostrar tudo aqui, mas eu vou passar por cima. Mas aqui, basicamente, ele está pesquisando na base de conhecimento sobre as questões que já foram previamente elaboradas. É possível também, eu já criei, inclusive, posso estar mostrando, criar um chat para improvisar questões em formatos diferentes, enfim, de formas diferentes, sobre conteúdos diferentes. Improvisar questões de acordo com um conteúdo específico, como eu falei. Se você tem uma empresa, vamos supor, essa empresa de educação tem uma base de dados, deixa eu só ver se está gravando de novo, tá. Tem uma base de dados sobre as aulas, você pode usar a transcrição das aulas como base de dados para fazer com que uma inteligência artificial seja um professor de um determinado aluno. Então aqui ele começou a aplicar a prova. Enfim, ele basicamente vai aplicar uma prova e vai dar feedback de acordo com a minha resposta, basicamente. Então, é uma das questões, eu não vou mostrar tudo aqui a fundo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas, enfim, vamos lá, para a próxima. A questão da política de viagens, né, que eu já falei, isso aqui também é de uma empresa específica, então não vou poder estar mostrando. Isso aqui, Lição Scribe, é para ele escrever de uma forma mais simples, elaborar aulas de uma forma mais simples, também é para a empresa de educação que eu estou dando consultoria. Basicamente, chega uma pessoa que tem uma capacidade muito técnica, que fala termos muito técnicos, ele escreve o roteiro do jeito dele, e isso aqui traduz em uma forma mais didática, mais exemplar, menos técnica e etc.
Então esse aqui, crítico de aulas, aquele mesmo princípio que eu falei de usar o próprio chat para criticar o que é criado pelo próprio chat. É uma etapa. Então esse aqui, depois que eles criam uma determinada aula, eles podem averiguar a qualidade das informações utilizando esse chat. Ele vai fazer uma busca para pesquisar por fontes se realmente aquelas informações são verídicas e etc. Então a gente consegue criar a aula e verificar, revisar a aula com o próprio chat. Então pode agilizar muito o processo, todo o processo de produção de qualquer coisa. Esse aqui você vai transformar numa aula através de um processo de eutagogia, que é uma metodologia pedagógica. Então vamos lá. Esse aqui é engenharia de questão, é o que eu falei, que improvisa questões aleatórias. Basicamente dá para revolucionar a educação de um jeito nunca antes visto, é basicamente isso. Esse aqui é um outro chat que eu criei com o propósito de criar mapas mentais para auxiliar designers. E aqui entra uma outra questão, tipo, designers, ilustração, toda essa questão visual, a inteligência artificial tá vindo com tudo, cara. Tá vindo com tudo nessa área e você pode adotar, realmente ter a capacidade de um ilustrador ou ter a capacidade de um designer da noite pro dia. Você pode usar o próprio chat para adquirir a informação necessária para desenvolver um design adequado para uma determinada situação. É só ter uma curiosidade ali, enfim, se não quiser dá para contratar um pronto também. De acordo com a sua demanda, de acordo com seus padrões, de acordo com a sua estética ou a estética da sua empresa, você consegue me entregar ali um manualzão. Aqui eu tenho um outro ali que é sobre branding também, sobre marketing, para auxiliar em processos decisórios de marketing. É de uma empresa específica, então também não posso mostrar, mas é viável você criar esse tipo de assistente para te auxiliar em diversas coisas. Então, aqui mais um outro da empresa de educação. Isso aqui é para auxiliar basicamente é para fazer o trabalho de um engenheiro de dados. É meio esquisito falar isso, né? Eu sei, sou meio exagerado. Mas é exatamente isso, então foda-se. E aqui, isso aqui é para agir como um professor de inglês. Isso aqui é viável, tá? Vou mostrar para vocês na prática, né? Faça uma aula conversacional sobre fotografia. Ótimo. Vamos para o Leia. Primeiro me diga, I like taking pictures. Isso significa eu gosto de tirar fotos. Tente dizer isso em inglês. I like take pictures. Quase perfeito. Você disse, I like to take pictures, mas a frase é Então é isso, tipo, basicamente ele dá uma aula. Esse daqui eu criei para trabalhar com questões psicológicas internas. Tem o laudo do paciente aqui dentro, o laudo eu mesmo criei para mim mesmo. Isso aqui é para me auxiliar no LinkedIn. Isso aqui faz análise de dados de alunos dentro de uma plataforma de LMS. Isso aqui é para me ajudar na minha consultoria. Tem todo o contexto da minha consultoria aqui, de quem são os meus clientes, enfim. Tem todos os dados aqui que explicam o que é a minha consultoria, para onde que ela vai e quando eu preciso consultar prioridades, consultar processos em andamento, eu venho aqui e pergunto para esse assistente. Enfim, esse aqui eu já mostrei para vocês, né, que é o que eu faço por ligação, tem todo o planejamento da minha empresa. Enfim, agora eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer de externo. Se dá para, você provavelmente tem questões, dá para implementar isso no meu site, dá para fazer um chat automático no WhatsApp, dá para fazer um chat automático no Instagram? E a resposta é sim. Cada uma dessas coisas vai ter um custo diferente. Mas sim, eu vou mostrar para vocês aqui um código que eu criei. E esse código basicamente é usado para executar um assistente aqui. Basicamente ele executa um assistente em um HTML. Isso aqui pode ser embedado no seu site e basicamente aqui ele tem dados sobre a minha empresa.
Isso aqui é exatamente a mesma programação daquele que eu mostrei antes, que tem os dados da minha empresa. É exatamente as mesmas configurações desse aqui, só que tá em um código que eu criei que pode ser colocado em qualquer site, em qualquer plataforma, e que pode ser criado um chatzinho no canto da sua plataforma para as pessoas tirarem dúvidas técnicas, para as pessoas tirarem dúvidas sobre o produto, sobre o preço, ou enfim, para agir como um vendedor de fato. Inclusive aqui eu tenho um exemplo de um chat que eu já fiz no Instagram. Esse aqui é um artigo do meu LinkedIn, para quem quiser visualizar depois, vou deixar o link aí. Se você for lá no meu Instagram, em projetos, tem esse projeto aqui, que é Haja como um Vendedor. Basicamente é esse fluxo enorme aqui que eu fiz no ManyChat, para mostrar para vocês, aqui, uma pessoa vem aqui no meu chat, executa uma palavra específica, aí eu ligo o GPT, e aí ele se apresenta, vê tira as dúvidas sobre a pessoa, basicamente ele aplica o método SPIN, que vai fazer questões sobre a pessoa, e aí ele vai processar a resposta de forma personalizada e responder a pessoa se faz sentido o produto. Na verdade ele não vai argumentar que o produto faz sentido para a pessoa, pelo menos até o final. Ele vai fazer questões que levam a pessoa a chegar à própria conclusão. E esse aqui é o fluxo todo. Basicamente, se quiser ver mais do projeto, esse projeto aqui, eu não vou mostrar aqui agora porque eu desativei a API do ManyChat, que eu usei no ManyChat para o meu Insta, e aí eu teria que habilitar e teria que pagar o plano do ManyChat para ter esses recursos todos. Então está desabilitado, mas existe a possibilidade sim, da mesma forma que existe isso aqui eu posso fazer via WhatsApp, via Insta, via Telegram, via e-mail, integrar com outras plataformas como Google Sheets para fazer relatórios automáticos e enfim, é uma das possibilidades aí. Então dá para fazer esses chats personalizados e a vantagem de usar esses códigos específicos como esse aqui que eu usei, que gera esse chat aqui, ele passa só por uma API que tem uma segurança de dados que os seus dados não vão ser usados para treinamento. Então é a forma eu diria, mais barata e mais prática de disponibilizar o acesso à inteligência artificial de forma segura para os seus colaboradores. No caso de você querer adotar, se você já tem uma empresa de médio ou grande porte, você provavelmente já tem funcionários vazando dados utilizando versões gratuitas do ChatGPT ou outras inteligências artificiais. É uma coisa difícil de controlar porque o que você faz? Você não adota a ferramenta e deixa eles vazando dados, ou você proíbe eles do uso, isso diminui a sua produtividade, enfim. E daí é essa a questão. E aí aqui você consegue de uma maneira segura usar uma API e disponibilizar para os seus colaboradores chats personalizados com informações específicas, incluindo a capacidade deles mesmos fazer análise. Você pode personalizar um desses chats que eu mostrei que dá o poder de qualquer um que esteja relacionado ao setor fazer análise. No caso eu criei, possibilita que os próprios engenheiros de segurança da empresa consigam usar os dados para identificar padrões que poderiam ser melhorados em processos da empresa. Então, identificar falhas sistêmicas, etc. Né? Então é isso, vamos voltar ali para a apresentação, apresentamos aqui algumas possibilidades. E não para por aí, né? Se for ver, vai ter quase a possibilidade de executar quase qualquer profissão técnica, mas não é delegar totalmente. Alguém precisa executar, esse é o ponto. E quanto mais a pessoa se acostumar a usar essas ferramentas, mais rápido vai ser a adoção da inteligência artificial na sua empresa. Então aqui temos alguns exemplos de empresas que estão usando com sucesso inteligência artificial. Essa matéria aqui saiu recentemente, vocês podem clicar aqui para ler, é interessante. No Itaú, do CEO até o estagiário, adoção, a IA é a nova palavra deles para todo mundo. Para todo mundo. Eles adotaram cultura de dados de cabeça
E aqui uma citação deles, do Moisés, que é o líder aqui, o CEO do Itaú. Hoje, o banco, todas as comunidades usam IA e dados. Mas um grupo importante em que focamos foi o de Product Manager. Os líderes de produtos, para que eles possuam e inserir a tecnologia como parte do design e áreas mais avançadas dentro de cada produto, desenhar features e outras possibilidades, melhorar, por exemplo, a navegação em apps. Isso melhora o que já temos e cria possibilidades. E isso vale tanto para a IA tradicional quanto também para a IA generativa. Permite encontrar nichos de mercado e oportunidades para oferecer soluções. Então isso aqui é uma citação dele, mostrando que a empresa já está adotando IA generativa e, enfim, todas as comunidades da empresa já estão, de alguma forma, usando dados, de alguma forma, usando inteligência artificial. E aqui tem alguns outros exemplos, né? As Big Techs que vocês provavelmente conhecem, a Google, a Amazon, a Netflix, são todas empresas que utilizam muita análise de dados. O fundamento, o foco central, toda a estrutura da empresa está envolta das decisões tomadas a partir de dados. Os dados são o ativo principal dessas empresas. E é isso que permitiu realmente elas se tornarem Big Techs e se tornarem ali líderes mundiais em seus setores. Então aqui, etapas da implementação de cultura de dados. Como eu já mostrei ali, os dados já mostraram, realmente precisa de uma mudança de mentalidade, precisa de um mindset, precisa realmente de uma migração, às vezes uma migração sistêmica mesmo, de ver que, às vezes a ferramenta que você está usando, a ferramenta legado que você está usando, que se você aprendeu a usar aquela ali, não buscou outras depois, ela não está armazenando dados ou não está armazenando uma estrutura efetiva, enfim, migrar. A alta administração deve colocar os dados no centro do processo decisório, então se você é um tomador de decisões, já devia ter feito isso há muito tempo. E os dados devem passar a ser vistos como um ativo e não como um subproduto. É exatamente isso que os dados são um ativo. Então, o fornecimento dos dados, todos os colaboradores devem utilizar um único repositório na empresa, como eu falei, ter uma padronização de governança dos dados. Então aqui, a alfabetização dos dados, o que eu já falei, é enxergar o valor dos dados e saber aplicar e realmente desenvolver a capacidade de falar dados, de comunicar dados, de entender dados. Então, os colaboradores precisam ser capazes de explorar, eles têm que ter acesso aos dados e têm que ter a possibilidade, a capacidade de explorar esses dados em busca de trazer melhorias para a empresa. Isso envolve treinamento. E um treinamento que antes era muito mais custoso, antes era muito inviável de possibilitar a alfabetização de dados para os funcionários. Hoje não é mais. Hoje você contrata uma consultoria e ela te dá ali a possibilidade de fazer com que os seus funcionários adquiram a capacidade analítica da noite para o dia. Agora, com a inteligência artificial generativa, existe a possibilidade de cada colaborador conseguir conciliar as técnicas e a análise de dados, a mentalidade de dados, a alfabetização de dados com seus setores específicos, sejam eles quais forem. A maioria dos setores podem se beneficiar sim de dados. Então, independentemente do setor que você trabalha, isso pode sim te ajudar. E aqui, como eu falei, como como a mentalidade, a alfabetização de dados é uma habilidade, não precisa necessariamente você ou seus colaboradores se tornarem cientistas de dados ou analistas de dados. Um profissional que é, por exemplo, um vendedor, ele pode ser um vendedor com técnicas de dados, com análise de dados, um vendedor baseado em dados. Então, para concluir o raciocínio aqui, entra a questão: a consultoria de inteligência artificial é para você ou não? Essa resposta você vai saber melhor do que eu. Você conhece melhor o seu caso, você conhece melhor o seu mercado, o seu setor, e eu tenho uma estimativa de quem é você. Eu não tenho exatamente as demandas específicas do seu caso no momento para entender se faz sentido para você. Mas se você quiser descobrir,
vendo que sim, provavelmente você está entre essas pessoas de que até tem ciência de que isso é importante, mas ainda não sabe como aplicar, não desenvolveu essa mentalidade de dados e tudo mais, você pode pedir um orçamento e, enfim, o orçamento inicial não tem custo, e aí eu vou analisar o caso e vou recomendar para você ou uma possibilidade, se eu tiver uma possibilidade de implementar a inteligência artificial, eu vou estar fazendo isso. Senão eu vou recomendar para você o que for necessário para o seu caso específico. Talvez você precise de um gestor de tráfego, talvez você precise de um desenvolvedor. Eu vou conseguir ter uma visão dessas do negócio para saber te direcionar. E eu não vou gastar meu precioso tempo em alguém que eu não consigo transformar de fato e coletar depois o depoimento de que de fato a inteligência artificial mudou o negócio e que agora toda a empresa cada vez mais está adotando a inteligência artificial e que estamos contratando recorrentemente uma consultoria de inteligência artificial. É isso que eu quero escutar dos meus clientes. Então, realmente, eu vou analisar seu caso e entender se faz sentido aplicar a inteligência artificial para o seu caso e te recomendar um planejamento personalizado para o seu caso. Então, você pode pedir ali o orçamento. E é isso que eu queria dizer. E é isso então. Obrigado pela atenção e foco nos dados.